O Real Madrid montou um esquadrão para dominar o mundo, investiu pesado, trouxe um dos melhores jogadores da geração, formou o que deveria ser o quarteto mais temido do futebol mundial e fez história antes mesmo da bola rolar. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! Só que quando a temporada começou, a realidade foi muito cruel. Sem espaço para remate, Erros de planejamento, vaidades no vestiário, lesões em massa, postura dos jogadores em campo, o técnico expondo jovens, como foi o caso do Ancelotti falando mal do Endrick em coletiva, decisões táticas questionáveis, não reposição de jogadores lesionados, a diretoria sendo criticada, Florentino Pérez sendo criticado. Hoje a gente vai entender como que o Real Madrid transformou uma temporada que poderia ser histórica, com um dos melhores quartetos da história do futebol, em algo completamente trágico. Trágico. Salve rapaziada, Geek na voz, e a temporada sequer começou pro Real Madrid em 24-25 e ela já era carregada de expectativa. Afinal, chegou no Real Madrid o novo cara, o homem-gol, o camisa 9, Kylian Mbappé, que era um objeto de desejo do Florentino desde 2017, que finalmente a maldita tartaruga desembarcou em Madrid. E ao lado dele tinha Vinícius, Rodrigo e Jude Bellingham. O clube reunia, teoricamente, o quarteto ofensivo mais temido do futebol mundial. E para muitos, o Real Madrid, em todos os setores, tinha o melhor elenco do mundo. O que é uma grande piada, porque pra quem torce pro Real Madrid sabe que não é o melhor elenco, mas nem a pau. Só que a realidade, ao longo da temporada, quando começou a rolar a bola, cara, foi bem diferente. E a tragédia já era anunciada, tá? Pois o primeiro ponto que a gente precisa entender foi a pressão absurda colocada em cima do Mbappé. Afinal, ele chegou não só pra ser mais um jogador do Real Madrid camisa 9, ele chegou com uma esperança dos gols. Porque desde que o Benzema saiu, que era o grande artilheiro, o grande camisa 9, o Real Madrid ficou órfão dessa referência no ataque. Embora Vinícius e Rodrigo sejam muito bons e façam gols, mas eles não fazem 40, 50 gols como o Mbappé. Então o Mbappé, ele chegou pra ser o cara. Então o Mbappé chegou não só pra resolver jogos difíceis, mas também pra mudar o patamar do time imediatamente. E cada jogo em que ele não brilhou, cada gol perdido, era visto como uma decepção monumental. E essa carga emocional e simbólica sobre um só jogador acabou afetando o equilíbrio interno do elenco e o próprio desempenho do francês, que demorou pra se adaptar plenamente ao estilo e às exigências do clube. Fora que o encaixe entre Mbappé e Vinícius Júnior não foi nada natural, né? Exigiu um certo de tempo, até hoje na verdade eu acho que os dois ainda não tem uma sinergia 100%, mas no início o Mbappé ele penou, hein, cara. Quem lembra das primeiras rodadas do Mbappé? O bichão tava perdido, Só que pra mim o maior erro não é nem do Mbappé ou de quem contratou, da direita, não é nada disso. O maior erro é da expectativa que o torcedor merengue colocou em cima da contratação do Mbappé, porque o torcedor do Real achou que o Mbappé seria a salvação do time. Mas quem disse que o Real Madrid precisava ser salvo? O Real Madrid acabou de ganhar uma Champions, ganhou uma Liga, há anos atrás ganhou outra Champions também, ganhou. Cara, o Real Madrid tá bem, o Real Madrid tá muito bem e tem protagonistas muito bem definidos. Nesse caso, Vinícius, tem Bellingham, Rodrigo sempre muito decisivo em Champions. Então, será que realmente precisava da contratação do Mbappé? Eu não tô questionando a qualidade dele, porque ele chegou, fez 40 gols e foi talvez o cara do time do Real Madrid. Mas será que o time necessitava realmente de um jogador do perfil do Mbappé? Sendo que do lado esquerdo já tinha o Vinícius, né? Que são dois jogadores iguais praticamente, que jogam no lado esquerdo. Será que um Harry Kane não seria uma melhor, um encaixe mais natural com Vinícius e Rodrigo? Mas agora que o Mbappé tá aí, que ele já brilhou, que ele já fez 40 gols, a gente vai partir desse ponto. E só pra deixar claro que eu também queria o Mbappé no Real Madrid, tá? Não vou mentir não. Pra mim, é melhor ter Mbappé no meu time do que não ter. Mas o encaixe, obviamente, não seria fácil. E não tá sendo. E outro problema silencioso, mas extremamente grave, foi a aposentadoria do Toni Kroos. Pois a saída do meio-campista alemão deixou um buraco tático enorme que o clube não conseguiu preencher à altura. Afinal, o Kroos não era apenas um organizador. Ele era o metrônomo que ditava o ritmo do jogo, acalmava o time sob pressão e fazia a transição entre defesa e ataque de maneira quase invisível, cara. Sem ele, o Real Madrid perdeu o controle no meio campo, se tornou um time mais exposto porque não tinha posse de bola, o Real não conseguia ficar um minuto com a bola nos pés, porque não tinha esse cara que girava a bola de um lado pro outro e que tinha essa precisão no passe, esse mapeamento do jogo. Não tem, cara, acabou, não tem Kroos, não tem mais Modric. O Ceballos até tem um pouco de características de Toni Kroos, mas ele não tem metade de 1% da qualidade do Kroos. Então o meio campo do Real ficou uma completa bagunça. Os caras
caras ficaram perdidos em campo porque não tinha mais o líder da orquestra. E curiosamente, o melhor momento do Real Madrid nessa temporada trágica, que foi 24-25, foi justamente quando o Dani Ceballos ele passou a ser titular. Quem lembra? Depois ele acabou se lesionando, né, no melhor momento dele pelo Real Madrid, mas quando ele estava em campo, o Real tinha uma certa organização. Novamente, Ceballos não é nível Toni Kroos e Luka Modric, mas as características do Ceballos, de controle, de ditar o ritmo, esse jogo mais pausado, leitura de jogo, o Ceballos ele mandou muito bem, mas novamente, não tem a qualidade do Kroos. E aí depois que ele se lesionou, o time voltou a ser uma zona. E aí a gente volta pro tópico que inclusive eu já fiz um vídeo somente sobre isso, né, do encaixe de Vinícius e Mbappé, se vai dar certo ou não a longo prazo, é só vocês clicarem nos cards aí pra ver que esse vídeo ficou sensacional, mas a gente tem que comentar sobre isso, porque novamente eu repito, Vinícius já era o cara do time, era o grande protagonista e ocupava a faixa esquerda do campo, que é onde ele mais gosta de jogar e se sente confortável. O Mbappé é a mesma coisa, ele é um jogador explosivo, rápido como Vinícius e que prefere atuar pelo lado esquerdo vindo pelo meio, mas e aí, como é que faz para os dois não se chocarem? E para resolver essa sobreposição, o técnico empurrou o Mbappé para uma função mais central como camisa 9, só que o Mbappé, apesar de ser capaz de atuar por dentro, claramente não é um centroavante tradicional. E o resultado? Um ataque desconectado, com Vinícius e Mbappé invadindo os mesmos espaços, se atrapalhando, se batendo e Rodrigo completamente perdido, né? Sem uma função clara para potencializar seu talento. Então o que no papel parecia ser um trio de ataque dos sonhos, na realidade, a galera começou a bater cabeça. É o que eu falei, tem diversos momentos na temporada que Vinícius e Mbappé literalmente ocupavam os mesmos espaços, queriam atacar o mesmo espaço e batiam cabeça. No último El Clássico isso aconteceu, acabou resultando em gol, mas aconteceu. Isso para não falar do Bellingham, né, que é outro jogador que nessa temporada foi meio que um camisa 10, que atuava por trás dos três atacantes e que quando ele subia para atacar, para voltar para defender, um abraço, irmão. O Bellingham não voltava não, mas a temporada até que começou bem pro quarteto, afinal eles venceram o Atalanta, né, na final da Supercopa da UEFA e para variar o Mbappé fez o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Só que nesse primeiro jogo da temporada, o time já dava sinais claros de que teria problemas a longo prazo, porque se vocês observarem nesse jogo contra a Atalanta, o Real Madrid chegou a jogar com o Rüdiger de segundo volante, e tudo isso porque não tinha mais o Toni Kroos, teve que botar o Rüdiger de volante. O Vinícius voltava para ser também esse cara de construção, o Rodrigo voltava, cara, o time já tava meio perdido. E apesar do título na Supercopa, o desempenho na Liga gerou preocupações, pois com 5 pontos em 3 jogos, o Real Madrid teve o seu segundo pior início de temporada da Liga sob o comando do Ancelotti, e a falta de entrosamento e as dificuldades táticas ficaram evidentes, especialmente com o Mbappé atuando como centroavante, né, posição que não favorece suas principais características. E tudo isso a gente tá falando do início da temporada, né? Depois o Mbappé parece que se adaptou a essa nova função, começou a fazer um gol atrás do outro, mas no início, claramente ele estava desconfortável. E quando a gente fala de apostas arriscadas, e nesse caso eu acho que foi mais arriscado para o jogador do que para o Real Madrid, eu tô falando do Endrick. O jovem brasileiro desembarcou em Madrid nessa temporada e ele tinha uma missão muito difícil, porque quem achava que o Endrick seria o Roselu dessa temporada, né, que é aquele 9 reserva, aquele atacante que tá ali no banco e que vai entrar às vezes, vai fazer um golzinho ou outro, mas que não vai ser a grande estrela, você tava completamente enganado. A gente tá falando do Roselu, que é um jogador completamente experiente, 34 anos, ele já está habituado à Europa, ao futebol espanhol, e o Endrick é um moleque novo que saiu do Palmeiras esses dias. Existe um processo de adaptação pro Endrick, não é só o Endrick chegar e já fazer um gol atrás do outro no Real Madrid. Quando Vini e Rodrigo chegaram do Brasil para Madrid, eles passaram pelo Castilha, pelo Real B, eles tiveram que se desenvolver na base para depois subir pro time profissional. Não é fácil não, velho. O Endrick, ele teve poucos minutos essa temporada, apesar de ter brilhado na Copa do Rei sendo o artilheiro do time. O que o Endrick jogou na Copa do Rei, cara, é loucura, né? E até houve algumas polêmicas envolvendo Ancelotti e o Endrick, que inclusive o Ancelotti agora é o novo técnico da seleção e o Endrick não foi convocado. Mas calma que daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas tretas aí que rolaram na temporada. E se tratando da tática, qual foi a formação que o Real Madrid adotou para essa temporada e que para mim foi um dos grandes responsáveis pela catástrofe que aconteceu? Que é justamente o 4-3-3. A gente sabe que o Ancelotti ele adora essa formação, quando não é o 4-3-3 é o 4-4-2, só que como tinha o Rodrigo, Mbappé e Vinícius, ele tinha que acomodar esses três lá na frente. Então não tinha como jogar no 4-4-2 com o Rodrigo, Mbappé e Vinícius, tem que ser 3 atacantes. E esse pra mim foi um grande problema, cara. O time parecia uma coxa de retalhos de talentos mal encaixados. Pra começar, havia um desequilíbrio evidente no ataque. O trio formado por Vinícius, Mbappé e Rodrigo pode impressionar pela qualidade individual, mas coletivamente não faz sentido. Não tem encaixe entre esses três. Todos são jogadores que atuam melhor partindo da ponta esquerda com liberdade para cortar pro meio e finalizar. Mas no futebol não dá para você ter 3 jogadores querendo ocupar o mesmo espaço em campo, cara. E foi exatamente isso que o Real Madrid tentou forçar essa temporada. E o resultado foi um ataque previsível, com jogadores
jogadores se embolando e sem profundidade pelo lado direito, então presença consistente na área. E pra piorar, teve a lesão do Carvajal, né, que era esse jogador que atuava, que preenchia o lado direito do campo com maestria, e aí ele se lesionou, e eu nem preciso dizer o inominável que ocupou a faixa da lateral direita, Lucas Vázquez. E além disso, o time carecia desesperadamente de criatividade. Faltava aquele jogador cerebral que pensa o jogo, que quebra linhas com passe e põe os atacantes na cara do gol. Alguém com a capacidade de ditar o ritmo e transformar uma posse em uma jogada perigosa. E é o que eu digo constantemente pra vocês e que eu falei no meu último vídeo que eu comentei aqui sobre o Xabi Alonso. É só vocês clicarem depois pra ver esse vídeo aí que tá polêmico, mas tá interessante também. O Bellingham, eu acho ele um craque de bola. Ele é um dos melhores do mundo. A temporada que ele fez 23-24 foi um negócio surreal. O teto dele é gigantesco, mas o Bellingham não é camisa 10, gente. O Bellingham, ele é muito bom em muitas coisas, mas ele não é 10. A função dele em campo não é atrás dos atacantes servindo com passe, não é. O Bellingham é um jogador de condução, é um jogador partindo de trás, de infiltração, de chegada na área. Ele não é esse cara totalmente criativo, ele pode até se esforçar para ser, mas ele não é. Quem pode ser no Real Madrid, que na reta final o Ancelotti se deu conta disso, é o turco Arda Güler. O Güler, sim, é o autêntico camisa 10, cara. É esse cara criativo, é esse cara que vai achar um passe diferente, um passe entre linhas, que vai colocar Mbappé e Vinícius na cara do gol, mas faltava o Güler durante toda a temporada. O Ancelotti só foi se tocar disso na reta final, quando a vaca já tinha ido pro brejo. E no meio campo a situação também não era muito boa, né? Valverde, Tchouaméni e Bellingham formam um trio impressionante do ponto de vista físico e de intensidade. Eles correm, marcam, pressionam, mas de novo, o encaixe tático deixou a desejar. Nenhum dos três tem um perfil de controlador como Kroos, ou então a cadência criativa de um Modric em boa forma. E o resultado foi o meio campo de muita força, mas pouca clareza. Era como se o time corresse em círculos, né? Mas sem saber exatamente pra onde, velho. É o que eu falei, a ausência do Toni Kroos, a aposentadoria, quebrou todo mundo. Quebrou o time no meio, porque os caras estavam perdidos dentro de campo. Eles não sabiam a hora de acelerar, a hora de pausar, quando tocar, como avançar. Não sabia, porque quem regia esse time era o Toni Kroos. Por isso que o Real Madrid precisa repor o Toni Kroos, precisa desse perfil que é organizador. E aí entra também a figura do Carlo Ancelotti. Eu entendo que a diretoria falhou nessa temporada, perdeu os jogadores, não repôs, teve muitas lesões e também não houve contratações, mas o Ancelotti não foi tão mágico nessa temporada, né? O Ancelotti, que a gente sabe, ele é conhecido por uma boa gestão, ele sabe lidar muito bem com egos no vestiário, mas taticamente eu acho que o Ancelotti deixou a desejar nessa temporada. A equipe dava a impressão de ser um deserto de ideias. Cara, faltava plano, faltava padrão, faltava futebol. A cereja do bolo foi a eliminação pro Arsenal, né? Os jornais espanhóis noticiaram que até o vestiário ficou confuso com a preparação para esse confronto. E com razão, porque o time entrou em campo completamente desorganizado, né? Espaçado, sem conexões entre os setores. Mano, parecia um bando em campo. Um time que não sabia o que fazer, onde atacar, como atacar, por onde atacar. E aí teve essas notícias, né? Que vazou, que o vestiário do Real achou estranho, que o Ancelotti não preparou muito bem esse jogo. E aí a gente já linka uma coisa com a outra, porque o Ancelotti já estava em negociação com a seleção brasileira, então possa ser que ele tenha negligenciado essa temporada do Real Madrid. Enfim, isso daqui são teorias, tá? Mas taticamente o Ancelotti ele deixou a desejar, cara. Se na temporada passada, a 23-24, com tantos empecilhos, lesões e improvisos, o Ancelotti ele foi mágico, ele encontrou soluções táticas, nessa temporada 24-25, infelizmente eu não posso dizer o mesmo. O velhinho deixou a desejar. Tanto é que ele foi embora, né, irmão? Porque no Real Madrid é assim que funciona. Se você passa uma temporada em branco, e ainda por cima no caso do Ancelotti, eu vou comentar, ele foi goleado pelo Barcelona algumas vezes e perdeu todos os clássicos, isso tem repercussão negativa. E o Ancelotti se mandou. E tudo bem que jogar com Lucas Vázquez e Fran Garcia, e aí eu falo da diretoria que não quis repor, não quis contratar, é sacanagem, né? Aí técnico nenhum no mundo merece uma tortura dessa. Mano, olha essa linha de defesa do Real Madrid disponível pro último El Clássico decisivo que iria decidir La Liga praticamente. Se o Real Madrid vencesse, o Barça ficaria um ponto atrás do Barcelona. Mas olha a linha defensiva disponível, velho. Como é que o Ancelotti vai fazer magia desse jeito da hora? Não tem como. E é outro ponto que a gente tem que comentar, que são as lesões recorrentes no Real Madrid. Aí é complicado, velho. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar dessa temporada desastrosa do Real Madrid. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? Vou estar deixando aqui o Insta do nosso canal. A gente tá postando conteúdos por lá. Façam tudo isso que é nóis. E comentem aí embaixo qual é o próximo tema que vocês querem que o Geek faça, né? Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre o tricampeonato seguido do Real, né? Aquelas 3 Champions da era Zidane e Cristiano. Ou então um vídeo comentando sobre as maiores remontadas do Real Madrid. Qual dos dois temas vocês preferem? Comentem embaixo.
E se já não bastasse os problemas de montagem de elenco e encaixe tático, a temporada 24-25 do Real ainda tinha uma armadilha escondida, e talvez a mais cruel de todas, a epidemia das lesões. Cara, é uma média de quase uma lesão por jogo na temporada, ou seja, é um problema que começou devagar, quase invisível, mas que rapidamente tomou proporções gigantescas e transformou o que era um projeto de glórias em uma longa e dolorosa batalha contra o próprio físico. E para mim um grande equívoco dessa diretoria foi ter confiado na recuperação talvez milagrosa de Militão e Alaba. E aí é um tema chato porque, como brasileiro, obviamente eu torço sempre pelos brasileiros, né? Ainda mais um jogando no Real Madrid, que é o caso do Militão. Mas velho, ele acabou de ter um LCA. A lesão de ligamento cruzado é a pior lesão que um jogador pode ter. O cara fica afastado durante um ano. E se já não bastasse, o Militão voltou, ele teve que jogar todos os jogos porque o Real Madrid não tinha zagueiro disponível, né? Não quis contratar e forçou o Militão até ele ter outra lesão de LCA no outro joelho. Cara, você ter uma lesão dessa é complicado, é quase o fim. Você ter duas seguidas é muito difícil pro Militão se recuperar. E o Real Madrid confiou na recuperação dele e não deu certo. E o Alaba é a mesma coisa, né? Também teve um LCA, voltou, mas parece que é um fantasma no time, né? O Alaba tá ali, tá disponível, mas ele não tem condições físicas de atuar em alto nível. Essa lesão acabou com o Alaba, velho. Obviamente que eu vou torcer pra ele se recuperar, mas o Real Madrid colocou muita expectativa em caras que talvez não deveria, porque essa lesão acaba com o jogador, velho. Cara, até o Carvajal teve uma lesão de ligamento e o resultado foi devastador. O Real Madrid perdeu de novo seus pilares defensivos e precisou começar a improvisar. Então o pobre do Tchouaméni passou a ser usado como zagueiro emergencial e o Lucas Vázquez foi titular na lateral direita e em alguns jogos o Valverde em outras. Só que isso gera um desequilíbrio no time, né? Porque beleza, o Valverde como lateral eu acho ele melhor do que o Lucas Vázquez. Defensivamente é mais confiável que o Vázquez. Mas se você pega o Valverde e bota ele na lateral, você tira ele do meio campo, que é onde ele brilha, que é onde ele é um dos melhores do mundo como meio campista. Então é uma peça aqui, um efeito dominó. Você tira um daqui e bota aqui e vai caindo uma peça atrás da outra. Quando você bota o Tchouaméni na zaga, você perde o Tchouaméni volante, que é muito bom. A grande verdade é que a única posição que Valverde e Camavinga não jogaram nessa temporada foi de goleiro, né? Porque em todas aí sobraram pra eles. E com o elenco principal dizimado, o Real Madrid teve que recorrer a soluções caseiras. Então jogadores como o Fran Garcia e o Vázquez, embora comprometidos e esforçados, simplesmente não tinham o nível necessário para sustentar o Real em confrontos de alta exigência. E embora o Raul Asensio tenha sido uma ótima descoberta da base, mas convenhamos que não era o suficiente. Só o Asensio não iria fazer milagre, cara. E aqui é muito difícil culpar o Lucas Vázquez, porque não tem como. Tudo bem que ele errou nos clássicos. Quantos gols o Rafinha não fez nas costas do Lucas Vázquez? O que eu me irritei com ele essa temporada é brincadeira. Mas cara, como é que eu vou cobrar o Lucas Vázquez se esse sempre foi o nível dele? O problema é da diretoria que não contratou uma reposição do Carvajal. O Vázquez, ele sempre teve esse futebol. O nível dele é esse aí, é médio pra baixo. E ele ser titular em uma temporada inteira do Real Madrid, a gente já sabia que seria um desastre. Quando o Carvajal se lesionou contra o Villarreal, eu chorei, porque eu sabia que já era. E o resultado disso tudo nós vimos em campo. O Real até conseguia vencer jogos menos exigentes, mas na hora do vamos ver, o time deixou muito a desejar. O Real perdeu todos os clássicos da temporada pro Barcelona, tomou 4 do Barça no Bernabéu e o Militão ainda tava nesse jogo. Depois perdeu da Supercopa, né? Outra goleada cachapante de 5-2. E isso porque o Chesney foi expulso no segundo tempo. Porque se o Barça não tira o pé do acelerador, né? Porque foi expulso o goleiro, eu não sei. Poderia ser outro 6-2 ou então 7-2. Deus me livre. Depois perderam a final da Copa do Rei de novo com o gol do Koundé no finalzinho. E recentemente, novamente perderam pro Barça, mesmo com 2 gols de vantagem, velho. E de todos esses confrontos contra o Barcelona, eu acho que individualmente o Valverde foi o melhor jogador da temporada do Real Madrid, o jogador que mais entregou, pelo menos, ao lado do Mbappé. O Mbappé acabou finalizando a temporada como chuteira de ouro, né? O jogador que mais fez gols entre as 5 principais ligas, né? Lá no ranking, na pontuação, ele passou o Gyökeres. E de fato, o Mbappé, ele foi muito bem nos grandes jogos, né? Porque se a gente pega os confrontos contra o Barcelona, o Mbappé fez 5 gols e sofreu 2 pênaltis. Não tem como dizer que o Mbappé não fez a parte dele, né? Mas o resto do time, né? Infelizmente não acompanhou. Mas o Vini foi apagado, o Bellingham ninguém viu em campo, isso porque eu citei apenas os clássicos, né? Porque se a gente vai pra Champions, tudo bem que o Real passou do City, né? Com outro hat-trick do Mbappé, mas convenhamos que era o City mais fraco dos últimos anos. Teve aquele jogaço contra o Borussia, né? Que o Real remontou com o hat-trick surreal do Vinícius Júnior, mas a partir daí vem o mata-mata da Champions, começa as oitavas e a gente viu que não ia dar. Cara, o Real Madrid não passava nenhuma sensação de que iria conseguir avançar até uma semi ou então final de Champions, porque passou do Atlético daquele
jeitinho, né, de Real Madrid de sempre, que faz um gol e para de jogar, e aí toma um gol no início, aí aquela sofrência, aí vai pra pênaltis, aí passa nos pênaltis, aí tem que depender do Rudiger pra bater o último pênalti, e aí quando chegou nas quartas, quando pegou o primeiro time minimamente organizado, como é o caso do Arsenal, do Arteta, aí a realidade bateu na porta, né? Mano, o Declan Rice, ele virou Beckham. Impressionante, o cara nunca fez um gol de falta na vida. Contra o Real Madrid fez 2 golaços em cima do melhor goleiro do mundo, pô. Tem coisas que só acontecem com o Real Madrid, ou para o bem ou para o mal. Cara, o único lance de perigo do Real Madrid nesse confronto contra o Arsenal, tanto na ida quanto na volta, foi o gol do Vinícius Júnior que o Saliba entregou. O Real Madrid não conseguiu construir uma jogada nos 2 confrontos contra o Arsenal. Cara, é muito pouco. E com isso o time empatou contra o Mallorca, contra o Las Palmas, contra o Atlético de Madrid, perdeu pro Lille, tomaram 3 do Milan no Bernabéu, e olha que é um dos piores Milans que eu já vi na minha vida, perderam pro Liverpool, perderam pro Atlético Bilbao, empataram com o Rayo Vallecano, perderam pro Espanhol, empate com o Atlético de novo, empate com o Osasuna, ou seja, velho, é inacreditável. O time que na temporada passada, nesse caso o Real Madrid, que perdeu apenas 2 jogos em toda a temporada, simplesmente acumulou um vexame atrás do outro. Mano, aquele 3-1 do Milan é loucura, mano. O que o Rafael Leão fez em cima do Lucas Vázquez é maluquice, velho. E a combinação de todos esses fatores, não contratação, o desencaixe tático, Ancelotti tomando decisões questionáveis, né, expondo os jogadores, como foi o caso do Endrick. Vocês lembram da entrevista, né, que o Ancelotti disse que o Endrick tinha que finalizar melhor, que futebol não é teatro? Então, isso pegou mal. Então foi uma temporada turbulenta e o resultado tá aí. Humilhado pelo Barcelona, humilhado pelo Arsenal, um vexame atrás do outro. Mano, o Real Madrid perdeu pro Valência dentro de casa, gente. Perder pro Valência dentro de... Cara, perdeu pro Espanhol. Não dá pra perdoar. Foi uma temporada desastrosa do Real Madrid. Mas e aí, será que com a saída do Ancelotti, com a chegada do Xabi Alonso, a gente vai ver um Real Madrid mais propositivo? Que encanta mais? Comentem embaixo as opiniões de vocês. Se inscreva no canal que o próximo vídeo vai pegar fogo, tá? É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!